Olá, boa tarde, salve Maria, amados irmãos. Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras, para mais uma formação. Hoje vamos estar falando sobre o CAM, ou seja, sobre o Congresso Americano Missionário que ocorreu no dia 20 de novembro. O Congresso Americano Missionário que completa 47 anos no ano de 2024. Então, vamos estar falando um pouquinho sobre esse congresso, aquilo que a igreja nos traz sobre essa grande realização que aconteceu em Porto Rico. Então, vamos, como sempre, iniciar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Assim seja. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Papa Francisco a missionários da América, sejam tocados pela misericórdia de Deus. E estamos aqui fazendo uma reflexão sobre o artigo de Andressa Coletti no Vatican News, onde nós vamos ver que ela narra esse grande acontecimento que nós vamos estar falando sobre ele agora. O tema é evangelizadores com espírito até os confins do mundo. Então aqui nós já podemos ver que dentro do próprio tema já há uma distinção entre evangelizadores e evangelizadores com espírito até os confins do mundo. Ou seja, os evangelizadores, a igreja está nos chamando a sermos evangelizadores com espírito, porque os evangelizadores com espírito, eles vão até os confins do mundo. Não há limites, não há preguiça, não há nada que possa impedi-los de ir até os confins do mundo. Por isso nós, como evangelizadores, necessitamos do Espírito Santo. Evangelizadores com espírito até os confins do mundo. Não basta evangelizar, é preciso evangelizar com o espírito, para que nós possamos ir até os confins do mundo. O lema é América, na força do Espírito, testemunhas de Cristo. Aqui mais uma vez nós vemos que essa reflexão está sendo realizada para os missionários da América. E a igreja nos orienta mais uma vez, América na força do Espírito, testemunhas de Cristo. Quando que nós nos tornamos verdadeiramente testemunhas de Cristo? Quando nós agimos na força do Espírito. Por isso a palavra norteadora, ela está em Atos capítulo 1, versículos 8 e 14. Quando a palavra diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todos estes perseveravam concordemente, unanimemente, em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui na palavra de Deus, Atos 1, versículos 8 e 14, a palavra de Deus diz de algo que os discípulos iriam receber. E fala a virtude do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo como uma virtude que há de vir sobre vós
e ser-me-eis testemunhas. Então, é essa virtude do Espírito Santo que faz dos missionários testemunhas. E testemunhas de quem? De Cristo. Onde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui os discípulos são chamados a evangelizar Jerusalém, que era o local que eles estavam, toda a Judéia e Samaria, ou seja, os lugares ao redor, e até os confins da terra. Por isso, hoje, nós estamos aqui como missionários e missionárias e discípulos de Jesus Cristo, porque esses discípulos, eles foram fiéis ao chamado do Senhor, agiram na virtude do Espírito Santo e se tornaram testemunhas de Cristo. Então, o missionário é aquele que evangeliza a sua própria terra, ao seu redor e lugares mais distantes, onde muitas vezes muitos não querem chegar. E a palavra diz que os discípulos perseveravam concordemente, unanimemente em oração e súplicas. Aqui algo que nós precisamos ver na palavra é que a palavra de Deus chama os missionários, os discípulos, a perseverarem concordemente, unanimamente em oração e súplicas. Então, na oração missionária é preciso que haja concordância, perseverança, unidade com a vontade de Deus. Então, quando nós nos reunimos para orar, não é cada um dando tiro para um lado, cada um querendo uma coisa, um quer ir para Jerusalém, outro quer ir para Judéia, outro quer ir para Samaria, outro quer ir para os confins do mundo. Não, é estar em perseverança, concordância, unidade em oração e súplicas para que a vontade de Deus se faça. Então, nós sabemos que nós temos que evangelizar Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, o lugar onde estamos, os lugares ao nosso redor e os lugares mais distantes. Mas para onde iremos? Isso é por conta do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ser perseverantes, porque muitas vezes o desânimo vem. Muitas vezes o cansaço chega e inúmeras outras coisas. Mas é a perseverança, é a concordância, é a unidade em oração e súplicas que nos faz perseverar no trabalho missionário. Também a palavra norteador está em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 2. Então, primeiramente vimos Atos 1, versículos 8 e 14. Agora vamos ver Atos 2, versículos de 1 a 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Mais uma vez nós vimos que a palavra diz que cumprindo o dia de Pentecostes, ou seja, algo que a igreja propunha, eles estavam ali perseverantes, concordemente, unanimemente em oração e súplicas e estavam no mesmo lugar. Então aqui nós vemos a concordância, a perseverança, a unidade na oração e súplicas, ou seja, todos pediam a mesma coisa, ou seja, como a palavra diz, não saiais de Jerusalém até serem revestidos da força do alto. Eles clamavam por essa força do alto, por esse poder do Espírito Santo, pelo Pentecostes. Eles estavam todos reunidos em concordância. Então, a importância também da unidade entre os missionários, da unidade do desejo de fazer a vontade de Deus, e não a sua própria, e não encher o ego, né? E não em fazer aquilo que somente se deseja, mas estar reunidos. É importante que os missionários se reúnam, é importante que os missionários não fiquem, nessa luta desenfreada por missões, não, porque vamos ver quem vai mais para a missão, eu vou para a missão, fulano não vai. Não, todos reunidos, todos missionários reunidos em oração, concordemente no mesmo lugar. É preciso que haja propósito, é preciso que haja disciplina, é preciso que haja definição. Qual é o lugar que vocês vão se reunir para orar? Os discípulos tinham um lugar determinado para orar. Eles se uniram, eles estavam concordemente unidos em oração. Precisamos ter um lugar determinado para orar.
Por isso a palavra diz que quando eles estavam no mesmo lugar, todos juntos, eles não estavam separados. Eu rezo daqui, você reza daí. Não, eles estavam no mesmo lugar. Por isso aqui a renúncia para estar com. A renúncia, muitas vezes, que nós temos que fazer para estar com outros missionários, para estar reunidos em concordância, para estarmos todos no mesmo lugar, clamando, orando, suplicando, em concordância, em unidade com a vontade de Deus. E a palavra diz que quando isso aconteceu, todos ouvem um ruído do céu, um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa que estavam reunidos. Ou seja, o Espírito Santo, o Pentecostes aconteceu, porque eles queriam fazer a vontade de Deus. Já não era eles que viviam, mas era Cristo que vivia neles. O que importava para eles não era para onde se ia, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins do mundo. O que importava para eles é que eles iam, é que eles tinham um chamado, é que eles tinham um propósito, eles tinham algo determinado, eles tinham um foco, objetivo, perseverança, concordância. Eles oravam, suplicavam para que a vontade de Deus fosse feita. Ficou claro? Então essas são as palavras norteadoras para o Congresso Americano Missionário. Então, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o cardeal Baltazar Henrique Cardoso, arcebispo emérito da Arquidiocese de Caracas, que testemunhou o amor missionário ao nunca cessar o trabalho e a preocupação pela Igreja de Cristo, palavras de Papa Francisco. Então, o Papa Francisco, ele enviou o representante para o Congresso Americano Missionário, onde o enviado do Papa Francisco foi o cardeal Baltazar Henrique Cardoso, e ele é arcebispo emérito da Arquidiocese de Caracas. E Papa Francisco testemunha que cardeal Baltazar testemunhou o amor missionário. E como que cardeal Baltazar testemunhou o amor missionário aos olhos do Papa Francisco? Testemunhando ao nunca cessar o trabalho e a preocupação pela Igreja de Cristo. Então, cardeal Baltazar, ele ganhou o olhar do Papa Francisco porque ele nunca parou de trabalhar. E ele se preocupava pela Igreja de Cristo. O missionário, amado, o verdadeiro missionário, aquele que é chamado por Deus, ele tem algo que é, assim como a palavra diz, né, em Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo. E a virtude do Espírito Santo também está na perseverança, na concordância. Por isso, o cardeal Baltazar ganhou o olhar de Papa Francisco. Porque só uma pessoa movida pelo Espírito Santo, sob a virtude do Espírito Santo, ela não para o trabalho missionário. E ela se preocupa com o quê? A Igreja de Cristo. O trabalho missionário, o cardeal Baltazar, ele se preocupava, ele não parava o trabalho missionário. Por quê? Porque ele se preocupava com a Igreja de Cristo. E ele não invertia as posições. Ele não queria só missões, mas ele era um missionário porque ele se preocupava com a Igreja de Cristo. A preocupação de cardeal Baltazar. Então, que essa também hoje, à luz de cardeal Baltazar Henrique Cardoso, arcebispo emérito da Arquidiocese de Caracas, que venha nos iluminar, para que nós possamos também, um dia, alguém testemunhar o nosso amor missionário, onde dirão, não cessou de trabalhar, e a sua preocupação é pela Igreja de Cristo. Que a nossa preocupação hoje seja a Igreja de Cristo. Somos missionários porque nos preocupamos com a Igreja de Cristo. E quem está representando o Pontífice no evento, que reúne cerca de 1.500 pessoas de 36 países de toda a América, entre elas uma delegação de 62 brasileiros. Então, cardeal Baltazar, ele representou o Pontífice Papa Francisco no Congresso Americano Missionário, e esse Congresso Americano Missionário reuniu cerca de 1.500 pessoas. 1.500 pessoas de 36 países de toda a América. Então, olha o trabalho missionário da igreja. Olha como nós precisamos sair do nosso pedestal e não identificar o número de missões pelas nossas comunidades, pelas nossas pastorais, mas nós precisamos olhar além. Precisamos olhar além. No Congresso Americano Missionário havia mais de 36 países.
reúne cerca de 36 países de toda a América. E olha que coisa maravilhosa, uma delegação de 62 brasileiros estavam presentes no Congresso Americano Missionário. No anfiteatro Juan Paquim Vicens, para cerca de 12 mil pessoas. Olha que maravilha, olha como nós precisamos olhar com a virtude do Espírito Santo. Mais de 12 mil pessoas reunidas no Congresso Americano Missionário, com 36 países de toda a América, sendo uma delegação de 62 brasileiros. Olha a importância desse evento. O Congresso Americano Missionário completa 47 anos em 2025. A edição deste ano do Congresso Americano Missionário completa 47 anos de atividades desde o primeiro evento. E o primeiro evento foi em 20 de novembro de 1977. Eu tinha 2 anos. E está trabalhando sob 3 instâncias eclesiásticas principais. Quem são as instâncias eclesiásticas que estavam presentes no Congresso Americano Missionário? A Igreja de Porto Rico, as direções nacionais das POM na América, que são as Pontifícias Obras Missionárias, e a colaboração do Dicastério para Evangelização em sua segunda ação, onde a primeira evangelização foi com as igrejas orientais, com a participação do Conselho direta do Conselho Superior das Pontifícias Obras Missionárias em Roma. Então veja bem, a Igreja de Porto Rico, as direções nacionais das Pontifícias Obras Missionárias na América e a colaboração do Dicastério para Evangelização em sua segunda ação. Então olha como nós que somos chamados a ser missionários, que nós precisamos estar com um olhar fixo na Igreja do Senhor. Francisco, em mensagem aos participantes do 6º Congresso Americano Missionário, de 19 a 24 de novembro de 2024, em Porto Rico. Então, esse Congresso Americano Missionário, ele foi realizado do dia 19 ao dia 24 de novembro de 2024, em Porto Rico. Valéria, mas por que você está falando sobre um congresso que aconteceu de 19 a 24 de 11 de 2024? Porque esse congresso se realiza anualmente. Então, nós estamos aqui com toda a direção até o próximo ano de 2025. A mensagem do Papa ao Congresso Americano, ao 6º Congresso Americano Missionário. No texto em espanhol, Francisco aprofunda a oração, oferecida para o Congresso, dirigida à Santíssima Trindade, enaltecendo a sua importância justamente no ano da oração, um período dedicado a redescobrir o valor e a necessidade da oração na vida pessoal, na vida da igreja e na vida do mundo. Então aqui, Papa Francisco, ele faz a sua mensagem, onde ele foi enviado ao representante, ao cardeal, vamos pegar o nome dele aqui, cardeal Baltazar Henrique, e ele fala sobre a oração que foi confiada ao Congresso Americano, ao 6º Congresso Americano Missionário. Então ele vai nos falar da importância da oração, porque nós estamos no ano da oração e é preciso redescobrir o valor da oração, a necessidade da oração, na nossa vida pessoal, na vida da igreja e na vida do mundo. Então aqui, olha a importância da oração na vida do missionário. Por isso, a palavra do Senhor vai dizer, né, em Atos 1, Atos 1, versículo 8 e 14, que eles estavam perseverantes, concordemente, unanimemente, em oração e súplicas. E eles estavam, o Pentecostes se cumpriu porque eles estavam todos reunidos, concordemente, no mesmo lugar, em oração e súplicas. Então os discípulos estavam orando pela vida pessoal, porque eles seriam missionários, eram missionários, mas missionários da igreja para o mundo. Então é preciso redescobrir o valor da oração. O Pentecostes aconteceu por causa da perseverança, da concordância, da unidade das suas orações e súplicas. Por isso nós precisamos redescobrir o valor da oração e a necessidade de orar para a nossa vida pessoal, para a igreja e para o mundo. Então o missionário, ele não tem só uma vida pessoal,
Ele não ora só por ele, só pelo seu ministério. Ele não tem um ministério fechado, um ministério reprimido, oprimido. Não. O ministério do missionário, ele é para a igreja e para o mundo. O missionário, ele não age sozinho. Ele não se envia, ele é enviado pelas águas do batismo. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos no corpo místico da igreja. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, do Cristo total. Então nós precisamos entender que o missionário, ele não ora só pelo seu chamado, só pelas suas missões, pelo sucesso das suas missões, para que ele ganhe missões. Não, o missionário é aquele que ele tem olhar, que ele é um missionário, mas ele sabe que ele age em virtude do Espírito Santo. Como o próprio tema do Congresso Americano Missionário, o 6º Congresso Americano Missionário de 2024, evangelizadores com Espírito, até os confins do mundo. Então, se alcança os confins do mundo aqueles que agem com Espírito. E o lema, América na força do Espírito, testemunha de Cristo. Se torna um testemunha de Cristo aquele que age na força do Espírito. Então, nós precisamos redescobrir o valor e a necessidade da oração na nossa vida pessoal, porque precisamos ser evangelizadores, missionários com Espírito, na força do Espírito, mas para a igreja e para o mundo. A oração reconhece o Pai como Deus misericordioso, que em seu Filho Jesus Cristo nos revelou a boa nova, mas por meio do Espírito Santo irradiar o seu amor. Então, a oração missionária, ela reconhece o Pai como Deus misericordioso. Um Deus misericordioso que em Jesus nos revelou a boa nova, por meio do Espírito Santo irradiando o seu amor. Então, o missionário é aquele que tem a oração com os olhos na Trindade. Ele reconhece o Pai como Deus misericordioso, o Filho Jesus Cristo como aquele que revela a boa nova e o Espírito Santo como aquele que irradia o seu amor. Então, vamos lá. A oração missionária, ela reconhece a Trindade, né? A oração missionária, ela é um reconhecimento da Trindade, e isso é importantíssimo. A oração missionária, ela reconhece o Pai como Deus misericordioso, o Filho como aquele que revela a boa nova e o Espírito Santo que irradia o seu amor. Então, o missionário, ele fala sobre a misericórdia de Deus, revelando a boa nova e por meio do Espírito Santo irradiando esse amor. Então, o amor que nós irradiamos não é um amor como o mundo diz, né? Mas é o amor como o Espírito Santo irradia. Nós somos portadores de uma boa nova e nós reconhecemos a força da Trindade. No Pai misericordioso, no Filho que revela a boa nova e o Espírito Santo que irradia o seu amor. Então, a vida missionária, ela está intimamente ligada com a misericórdia de Deus, com a pregação do Evangelho, com a revelação da boa nova e com a irradiação do amor. O amor que nós irradiamos é a força da palavra, é a força da revelação da boa nova, da mensagem que trazemos. E a misericórdia de Deus que nós levamos é a presença do Pai, que nos deu seu Filho, que nos revelou a boa nova e que por meio do Espírito Santo irradiou o seu amor. O fundamento da missão é se reconhecer como filho, assim como fez Jesus, tocado pela misericórdia de Deus Pai. É a experiência de Deus, é o encontro de amor com Jesus. Um exemplo, o de Jesus a ser seguido pelos missionários através de palavras e ações. Assim como fez Cristo, obras realizadas diante de seu Pai, em uma vida totalmente entregue à sua vontade, para que pudesse dar testemunho do maior amor diante do seu povo. Olha aí, já Papa Francisco confirmando tudo que foi dito desde o início, né? O fundamento da missão é me reconhecer como filho. E qual é a minha referência de filho? Jesus, que foi tocado pela misericórdia do Pai.
Assim o Pai amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi tocado pela misericórdia de Deus. O missionário é aquele que tem a referência de filho, o próprio Jesus. A experiência de paternidade e filiação que o missionário carrega não é mais as suas experiências, que muitas vezes é frustrante, né? Mas sim a experiência do Filho eterno do Pai. Né? A experiência do Pai misericordioso, a experiência da Trindade, né? É a experiência de Deus, é o encontro de amor com Jesus. E o exemplo foi o próprio Jesus, que foi seguido pelos missionários através de palavras e ações. Então Jesus, ele ensinava, pregava, mas também agia. Então os missionários são aqueles que têm experiências profundas com o amor de Deus. São aqueles que se reconhecem como filhos, né, de Deus Pai. Por isso, assim como fez Cristo, obras realizadas diante do Pai, em uma vida totalmente entregue à sua vontade. O missionário é aquele que tem por referência Jesus, e ele fez as suas obras diante do seu Pai. Por isso, todo missionário, ele precisa ter no coração, na mente, que as obras que ele realiza são obras realizadas diante do seu Pai. O Pai, os olhos do Senhor estão em toda parte, né? E a vida missionária, ela precisa ser entregue à vontade do Pai, como foi Jesus. E a vontade, uma vida entregue à vontade do Pai, nos leva a dar testemunho do amor diante do seu povo. Né? É essa vida entregue à vontade de Deus, são essas obras realizadas diante do Pai que nos fazem dar testemunho do amor diante do povo de Deus. Então, o missionário é aquele que o povo olha e vê nele uma experiência profunda do amor de Deus. Vê nele uma experiência, um reconhecimento profundo da Trindade. Né? Vê que o missionário se reconhece como filho de Deus. Por isso, a importância do missionário sempre trazer isso para a mente das pessoas. Eu sou um filho de Deus. Você é filho de Deus. Nós, pelas águas do batismo, nos tornamos filhos de Deus. Nós somos tocados pela misericórdia de Deus. Nós tivemos um encontro com o amor de Jesus. E nós damos esse exemplo por palavras e ações. Nós somos entregues à vontade do Pai. Nós damos testemunho do maior amor diante do povo de Deus. Essa é a mensagem que os missionários continuarão a traduzir em todas as épocas, lugares e idiomas. Então, quando nós testemunharmos essa mensagem de amor, tivermos essa experiência de encontro com a Santíssima Trindade, quando nós fizermos as obras realizadas quando as nossas obras forem realizadas diante do Pai, em uma vida totalmente entregue à vontade da Santíssima Trindade, nós vamos dar testemunho desse amor em todas as épocas, lugares e idiomas. Então não há limites para o missionário. O missionário, ele vai aonde a virtude do Espírito Santo conduzir. Então esse é o fundamento da missão. Agora, a vocação do batizado. O olhar acolhedor e misericordioso do missionário, ver Deus, vê-lo no mundo e vê-lo no irmão. Por isso, a vocação do batizado é ter um olhar misericordioso e acolhedor, onde o batizado, o missionário, ele vê Deus no mundo e ele vê Deus no irmão. Por isso, o nosso olhar missionário, ele precisa ser purificado, santificado, iluminado. Esse é o olhar de um verdadeiro batizado. O verdadeiro batizado, o verdadeiro missionário, ele vê Deus. Ele tem um encontro pessoal com a Santíssima Trindade. E ele vê Deus, mas não só para si. Ele também vê Deus no mundo. Ele vê Deus no irmão. Ele não demoniza o mundo, ele não demoniza o irmão, ele não se demoniza, mas ele mesmo sabendo que a nossa batalha, a nossa luta
não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades e espíritos do mal espalhados nos ares. Mesmo sabendo da luta entre o bem e o mal, que o missionário e todo batizado ele tem em sua vida, ele consegue ver Deus. Ele tem Deus como Senhor da história. Ele vê Deus, e ele vê Deus na sua vida, no mundo e no irmão. Então, nesse congresso americano missionário, Papa Francisco, ele nos orienta a ter um olhar acolhedor e misericordioso do missionário. Então, o olhar acolhedor e misericordioso do missionário não é aquele olhar que aceita tudo, que é vaquinha de presépio, não. Mas ele é um olhar que vê Deus, que tem uma experiência profunda com a Santíssima Trindade. Ele é um olhar que vê Deus no mundo, ou seja, ele aponta para Deus. E ele vê Deus no irmão, ou seja, ele traz para a mente do irmão a experiência de filho. Ele traz a experiência de irmão, ele traz para o irmão a experiência de ser filho de Deus. Então, quero agradecer aqui Roberval Pereira da Silva. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida. Nos ajude a divulgar esta formação. Então, esse olhar acolhedor e misericordioso do missionário, ele precisa acontecer. Não como um missionário, como eu disse, vaquinha de presépio, que aceita tudo, está tudo certo, nada muda, é como se Deus fosse um inerte. Não, mas é um olhar que consegue ver Deus em si mesmo, no mundo e no irmão. Você tem visto Deus nas pessoas? Você tem visto Deus nas pessoas? Você tem visto Deus em você? Você tem visto Deus no mundo? Você tem visto Deus no irmão? É esse olhar que Papa Francisco nos direciona a ter. Ter olhos cristificados e com eles um olhar compassivo, acolhedor, misericordioso. Qual é o olhar compassivo, acolhedor e misericordioso do missionário? É o olhar cristificado. É preciso cristificar o nosso olhar. Olha para você ver como o missionário não é aquele que aceita tudo. É preciso ver as coisas com os olhos cristificados, com os olhos de Deus. Com os olhos cristificados. É preciso ver Deus no mundo, ver Deus no irmão, mas com olhos cristificados, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. E um olhar que transmita alegria, que transborda dos nossos corações. O missionário, ele é um ser alegre. O missionário, ele tem alegria no que faz. O missionário, ele traz alegria na palavra, ele acredita, ele se sente tão filho de Deus que ele quer dizer aquilo que o pai diz, aquilo que o irmão diz, ele quer transmitir a palavra. Ele quer, por isso que o missionário, ele precisa, a alegria do seu coração, ela transborda. A alegria dos discípulos após o encontro com o ressuscitado, que não conseguem conter e que os impulsiona a seguir um caminho. O que é que não me impulsiona a seguir o caminho de Jesus? O encontro com o ressuscitado. A alegria que transborda do meu coração no encontro com o ressuscitado. Então, o que falta, a alegria que falta para os missionários hoje é esse encontro, é a alegria que provém do encontro com o ressuscitado, ou seja, do encontro com Deus vivo. Nós precisamos, nós que somos missionários da Igreja de Cristo, nós não podemos ser pessoas tristes, nós não podemos ser desanimados, nós somos portadores da boa nova. Gente, isso é muito sério. Muitas vezes nós vemos pregadores, formadores, missionários pregando uma mensagem que não tem vida, porque eles não acreditam. Missionários que pregam e não oram com as pessoas, vão embora, porque só se interessam em pregar. Sendo que o Pentecostes aconteceu com a oração concorde e unânime dos discípulos no mesmo lugar. Então o missionário é aquele que fica com os discípulos, é aquele que ora com os irmãos, é aquele que vê Deus na sua vida, no mundo e nos irmãos.
Eu já vi missionário dizendo, ai, o povo aqui não reza, ai, vou embora. Ai, o povo aqui tem coração fechado. Meu Deus, mas a alegria que transborda do teu coração, do encontro que você teve com o ressuscitado, ela tem poder para inundar o coração desses irmãos. A mensagem que você traz é uma mensagem de boa nova, é algo novo, algo que olhos não viram, coração humano não percebeu, que ouvido não ouviu. Bens preparados para aqueles que amam a Deus, que as pessoas nem sequer ainda conheceram. Onde estão os missionários que tiveram encontro com Cristo ressuscitado? Cadê a alegria do coração missionário? A nossa alegria se esvai quando nós começamos a nos prender na nossa vontade. Porque aí nós vamos vendo que muitas coisas não aconteceram. Amado, nós precisamos estar abertos, a nossa alegria precisa ser fazer a vontade do Pai. Como foi Jesus, como diz aqui nesse encontro, né? Congresso Americano Missionário, o fundamento da missão é ter uma vida totalmente entregue à vontade do Pai. Se nós tivermos o nosso coração na nossa vontade, amados, nós nunca vamos transmitir alegria na vontade de Deus. Porque nós estamos presos na nossa vontade, não na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É como um relacionamento, né? Eu gosto muito de ver, por isso o Papa Francisco ele sempre fala do encontro com a Santíssima Trindade, né? É um relacionamento, é um encontro, não é algo frustrante, né? Não, é uma troca, é um relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que não é frustrante, mas é de uma troca, onde ocorre uma troca, né? E nós precisamos estar com essa alegria de fazer a vontade de Deus, de sermos filhos de Deus. E por essa alegria do encontro com o ressuscitado, nós sermos impulsionados a seguir o caminho de Jesus. Quando nós somos presos à vontade da carne, quando nós somos presos às nossas vontades, nós não nos sentimos alegres na obra de Cristo. Nós só conseguimos nos sentir alegres quando nós temos recompensas, mas não em se doar. A alegria do missionário, ela está na doação, ela está na perseverança, ela está na oração, ela está na súplica, ela está no olhar compassivo, vendo Deus na sua vida, mas também no mundo e no irmão. O Espírito Santo opera essa maravilha em nós, mesmo quando aparece o cansaço e nos faltam forças para caminhar, por meio do seu poder vivificante, podemos transmitir a mensagem em qualquer língua, porque a igreja fala todas elas. Olha que maravilha. Então, mesmo no cansaço, mesmo que talvez hoje você ainda esteja preso à tua vontade, mesmo que você diga, nossa, faz tanto tempo que eu não sinto isso, nossa, faz tanto tempo que eu não me sinto filho, nossa, talvez hoje você tenha caído a ficha, né? Nossa, realmente, eu estou presa na minha vontade, eu estou preocupado tanto com missões, que eu esqueci da oração, eu esqueci desse olhar compassivo, eu deixei de ver Deus na minha vida, de ver Deus no mundo, ver Deus no irmão, porque eu fiquei centrada só no meu ministério, eu me tornei egoísta, eu me tornei um egocêntrico, eu esqueci que é o Espírito Santo que me vivifica. Eu esqueci da alegria do meu primeiro encontro com Jesus crucificado. É o Espírito Santo que nos leva a transmitir em qualquer língua a mensagem de Deus, porque a igreja de Deus fala todas elas. A igreja de Deus fala todas as línguas. Não há limites para a igreja de Cristo, meu querido. A igreja de Cristo fala todas as línguas. O que você precisa é do encontro com aquele que te vivifica, com aquele que traz vida para a sua vida. Assim como o Catecismo da Igreja diz que pelas águas do batismo nós recebemos a graça de Cristo, que é um dom gratuito de Deus que nos transmite a sua vida pelo Espírito Santo. Por isso nós recebemos a vida de Cristo, a graça santificante, a graça deificante, que tem poder para curar os nossos pecados e nos santificar. Onde estão os missionários com essas experiências que vivificam? O Espírito Santo vivifica. E ele nos leva a pregar em qualquer língua, ou seja, eu posso falar com qualquer pessoa.
porque a igreja fala todas as línguas. Mas acima de tudo, porque sempre fala com a mesma linguagem, a linguagem do amor, compreensível para todos os homens, porque faz parte da sua própria essência, aquela de ser imagem de Deus. Todos os homens trazem dentro de si a essência do amor. E é por isso que a igreja tem a linguagem do amor, porque só o amor consegue falar com todos os homens. E isso é maravilhoso. O amor, o encontro com a Santíssima Trindade. Dessa forma, a alegria do Espírito não se esgota, mas ela se expande, ela comunica, ela nos convida a caminhar juntos como povo fiel de Deus, na escuta mútua, na sinodalidade, caminhando juntos como povo de Deus, com uma maneira de ouvir cada pessoa individualmente, como membro da igreja, para entender como Deus pode estar falando com todos nós. Nós, missionários, se nós vivemos esta graça, se nós tivermos essa linguagem, a linguagem do amor, que é a linguagem da igreja de Cristo, porque todos nós trazemos a essência do amor dentro de nós, nós vamos se expandir, nos comunicar, nós vamos caminhar juntos como povo fiel, nós vamos ter uma escuta mútua, nós vamos viver o que o Papa Francisco sempre diz, a sinodalidade, ou seja, nós vamos caminhar juntos como povo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo vai nos vivificar, vai transformar a nossa mente, vai transformar os nossos pensamentos, e nós vamos agora viver como filhos de Deus, como povo de Deus. Nós vamos ouvir todos de maneira individual, mas como membros da igreja agora, para entender como Deus pode estar falando com todos. Maria é o modelo de evangelização e doação para ser imitado pelos discípulos missionários até os confins da terra. Papa Francisco diz, olha, missionários do Congresso Americano Missionário, 6º Congresso Americano Missionário, missionários de toda a América, olha, missionários de 36 países da América, olha, a delegação de 62 brasileiros que está aqui, quem é o seu modelo de evangelização e doação? Maria. E esse modelo precisa ser imitado. O desejo do Papa é que os fiéis da América cultivem dentro de si um espírito verdadeiramente cristão. O Papa não está falando para você pensar de qualquer jeito, para você cultivar dentro de si um qualquer espírito. Não, cultive dentro de si um espírito verdadeiramente cristão. É isso que o Papa Francisco está pedindo, espírito cristão. E se dediquem todas as suas energias à obra da evangelização, cheios da mais abundante consolação do Espírito. Se nós nos dedicarmos toda a nossa energia à obra da evangelização, o Espírito Santo nos consolará de forma abundante. É preciso dar todas as nossas energias para a obra da evangelização. Por isso, esse é o desejo do Papa, que os missionários, o desejo do Papa aos fiéis na América, que vocês possam ter um espírito verdadeiramente cristão, que vocês possam ser cheios da consolação do Espírito e dedicar todas as suas energias à obra de evangelização, tendo com Maria como modelo de evangelização e doação. Imitem a Virgem Maria. Estudem sobre a Virgem Maria, falem sobre a Virgem Maria, sigam os passos da Virgem Maria, ela é o modelo de evangelização e doação. Essa foi a mensagem do Papa Francisco, que o cardeal Baltazar Henrique Cardoso disse no 6º Congresso Americano Missionário em Porto Rico. Então, vimos aqui a mensagem do Papa, que ele nos fala do fundamento da missão, da vocação do missionário batizado, nos fala do espírito que opera no missionário, nos fala do modelo de evangelização e doação e nos fala do seu desejo. Então, que você possa ouvir isso muitas vezes, que você possa seguir essa direção para o ano de 2025. Você não é
A igreja não tem cego guiando cego, muito pelo contrário. Então, vamos ver agora a mensagem do cardeal Baltazar Henrique Cardoso. Agora, a mensagem do representante do Papa no 6º Congresso Americano Missionário. Aquele que o Papa Francisco disse que ele escolheu para ser o seu representante. Vamos pegar ali. Por ele testemunhar o amor missionário, nunca cessar o trabalho e se preocupar com a igreja. Agora vamos ver a direção do cardeal Baltazar Cardoso. Seguiu ressaltando que o lema do Congresso, e qual é o lema do Congresso? Vamos voltar lá? O lema do Congresso é América na força do Espírito, testemunhas de Cristo. Então ele diz que o lema do Congresso expressa a continuidade do esforço para dar maior impulso ao sentido missionário do nosso povo. Então, o nosso povo, ele precisa de um impulso para que a sua vida missionária ganhe sentido. E qual é o impulso para o povo de Deus? É a continuidade do esforço dos missionários que hoje atuam na igreja. Nós precisamos mostrar que as pessoas possam ver o nosso esforço em evangelizar, para que o nosso esforço impulsione novos missionários dentro da igreja. Segundo, não podemos compreender a nossa vocação católica americana se fizermos distinções entre línguas, culturas, ilhas, territórios continentais, centrando-nos mais nas diferenças do que nas coincidências. Então aqui o cardeal Baltazar, ele nos diz que nós precisamos nos concentrar mais nas coincidências do que nas diferenças. Eu me recordo quando eu fiquei de missão em Tocantins, e realmente isso, quem já saiu de missão sabe que nós temos muitas diferenças entre línguas, culturas, ilhas, territórios continentais. Mas muito mais que diferenças, nós temos coincidências. Então nós precisamos trabalhar nas coincidências, né? Vou dar um testemunho rápido aqui para você. Havia um rapaz nessa cidade que ele sempre ficava na praça bebendo. Lá era uma cidade pequena, né? Então todo mundo sabia de todo mundo. E ele sempre ficava naquela praça bebendo. E muitos recriminavam esse rapaz. Até que um dia Deus me pediu, porque na nossa casa de missão havia o Santíssimo, e Deus me pediu: Valéria, vai diante de mim que eu quero te revelar algo. E eu fui diante do Santíssimo. E quando eu fui diante do Santíssimo, Deus me fez me lembrar uma música mundana, que quando eu ainda não tinha tido uma experiência com Jesus, eu amava essa música. E Deus me pedia: Valéria, canta essa música, canta para mim. E aquela música me veio depois de muitos anos na mente, no coração, e eu comecei a cantar aquela música para Deus. Aquela música do mundo eu comecei a cantar para Deus. E Deus me dizia: Valéria, da mesma forma que essa música do mundo, hoje, você cantou para mim, esse rapaz que está lá na praça bebendo, hoje ele está no mundo, mas ele também é para mim. Ele também é meu. Então você vai lá agora, você não vai falar de mim, você vai puxar a orelha dele. E eu disse: mas como assim puxar a orelha? Eu preciso falar alguma coisa. E Deus no meu coração dizia: não, você vai puxar mesmo a orelha, literalmente, puxar a orelha. Falei: Deus, ele vai me bater, ele deve estar bêbado essa hora. E Deus dizia: vai puxar a orelha dele. Em obediência, eu fui. Cheguei naquele rapaz, eu falei: olha, me dá licença. E puxei a orelha dele. Um jeito, é claro. Na hora que eu puxei a orelha dele, aquele rapaz começou a chorar, desesperadamente. E eu dizia para ele: fulano, o que aconteceu? Por que você está chorando? Doeu? Desculpa, nossa, não foi minha intenção. Aí eu disse para ele que eu estava orando lá na sala do Santíssimo e Deus pediu para que eu viesse aqui. Ele disse: não precisa pedir desculpa, irmã. Você fez o que eu sempre falei para Deus que eu queria que minha mãe fizesse. Eu queria que a minha mãe viesse aqui na praça puxar minha orelha para que eu soubesse que ela me amava. Muito obrigada, porque hoje, muito mais que saber que minha mãe me ama, eu vi o quanto Deus me ama. Eu sempre pedi para que eu fosse retirado dessa praça com o puxão de orelha de minha mãe. Desde aquele dia, aquele rapaz nunca mais bebeu. Por isso, nós precisamos estar centrados não nas diferenças. A diferença entre o que aquele rapaz vivia e o que nós vivíamos como missionários era grandiosa. Mas
muito mais que essa diferença de uma vida mundana e uma vida em busca de santidade, estava a coincidência. Ele também era um filho de Deus. Talvez você não alcance corações, talvez você não consiga ter uma vida missionária satisfatória, porque você ainda está preocupado com as diferenças. É preciso que você se preocupe com a coincidência. E nós, que coincidência, não? Nós somos filhos de Deus. Que coincidência, não? Você é filho de Deus. Cardeal Baltazar ainda diz: este congresso americano missionário é um apelo à integração em que o olhar deve ser mútuo, ver-se, conhecer-se, enriquecer-se. Lembra? Ver Deus na igreja e ver Deus no mundo. Ver-se, ver Deus em você. Conhecer-se, ver Deus na igreja. Conhecer, palavra de Deus, magistério, tradição. E enriquecer-se, ver Deus no mundo. Olha que grandiosidade. Então aqui agora nós vimos a mensagem do Cardeal Baltazar Henrique Cardoso no 6º Congresso Americano Missionário. E agora vamos fazer aqui a oração que, como foi dito desde o início, que o Papa Francisco se baseou para fazer toda a sua direção para o 6º Congresso Americano Missionário. Oração para o 6º Congresso Americano Missionário dirigida à Santíssima Trindade. Ó Pai misericordioso, ó Deus e nosso Pai, que revelaste em teu Filho a boa nova, proclamada nessas terras da América, por tantos missionários em palavras e obras, que derramas teu Espírito Santo para renovar a face da terra, ferida pela injustiça e pelo sofrimento, que escolheste Maria como modelo de evangelização para oferecer Cristo a toda a humanidade. Ajuda-nos a redescobrir nossa vocação de batizados, para dar um novo impulso à nossa ação missionária, proclamando como eles a alegria do Evangelho. Dai-nos força para caminhar como povo de Deus, em sinodalidade e escuta mútua, rumo ao próximo Congresso Missionário Americano, testemunhando juntos o amor que conquista o mundo. Faz com que, imitando seu exemplo de entrega e sustentados por seu cuidado maternal e providente, sejamos sempre teus discípulos, missionários até os confins do mundo. Amém. Assim seja. Testemunhando juntos o amor que conquista o mundo. Vamos lá? Vamos testemunhar juntos o amor que conquista o mundo? Que você faça, eu vou deixar aí na descrição do vídeo essa oração missionária, para que você possa fazer dela também a tua oração até o próximo Congresso Americano Missionário, 7º Congresso Americano Missionário, em 2025, onde estará completando 47 anos desde o seu primeiro Congresso Americano Missionário, que foi em 20 de novembro de 77. Assim como a própria oração diz, e isso me emocionou muito, né? Ó Pai misericordioso, ó Deus e nosso Pai, que revelaste em teu Filho a boa nova, proclamada nessas terras da América por tantos missionários em palavras e obras. Aqui eu me vejo. Você se vê aqui? Eu prego o Evangelho de Jesus desde o ano de 1999, ou seja, o ano que vem já vai fazer 25 anos. Eu levo o Evangelho à América, em palavras e obras. Quantas pessoas já ouviram o Evangelho por meio do ministério que Deus me confiou? Quantas pessoas já ouviram o Evangelho por meio da tua vida? Você consegue identificar isso? Você consegue imaginar isso? E quando você está pregando, anunciando, formando, você não está só exercendo um ministério, mas você está levando uma boa nova, você está sendo um transmissor de palavras e obras em toda a América. Você consegue imaginar isso? A importância de você ser uma testemunha, de você ser um filho de Deus, um batizado, ter um olhar cristificado. E assim como a oração diz, testemunhar juntos o amor que conquista o mundo. Que assim seja eu e você. Tema desta testemunhando juntos o amor que conquista o mundo. Que Deus abençoe você, Maria Puríssima, Valéria Godoy, fundadora do Centro Missionário Chamas
abrasadoras. Lembrando você que você pode aí nos conhecer melhor através aí no YouTube. Você tem lá no link superior o link onde você clica nele, você vai conhecer o nosso trabalho, você vai poder ter acesso a todas as nossas redes sociais, a tudo que estamos fazendo por meio da internet e também através de missões físicas. Então, que você possa aí nos ajudar a se inscrever nos nossos canais, curtir, compartilhar, comentar, que você possa ser alguém ativo dentro dessa obra de evangelização, testemunhar junto conosco o amor que conquista o mundo. Então, nos ajude a compartilhar, curte, se inscreva nos nossos canais, no YouTube ativa o sininho das notificações, nos segue nas redes sociais, clica aí no link que está aí na bio, em todas as nossas redes sociais, abre ele, você vai nos conhecer melhor, aí tem a forma que você pode nos ajudar. Então, vamos juntos testemunhar o amor que conquista o mundo. Há 25 anos nós estamos nessa empreitada, eu de forma pessoal há 25 anos, o Centro Missionário Chamas Abrasadoras, desde 2010, ou seja, já fazem 15 anos da existência do Centro Missionário Chamas Abrasadoras, incansavelmente na obra da evangelização, através do carisma Formação da Consciência, que é manifestado através da pregação, da formação, da cura profunda e das missões. Então, se você também desejar levar essa obra para a tua cidade, temos aí também um link para o agendamento de missões, e através desse link você vai ter todas as informações, vai ter contato pessoal comigo, onde vou estar instruindo você, dizendo tudo o que é necessário, e eu tenho certeza que nós vamos testemunhar juntos o amor que conquista o mundo. Por isso, que Deus abençoe você, até a próxima, se Deus quiser. Ouve de novo, ajuda a compartilhar, eu tenho certeza que essa mensagem pode transformar muitas vidas e pode levantar muitos missionários. Por isso, que Deus abençoe você, salve Maria Puríssima e até a próxima, se Deus quiser. Testemunhando juntos o amor que conquista o mundo. Wow! Wow!